Glória a Deus. Livro de Amós, capítulo de número 2, Velho Testamento. Amós fica próximo ali de Obadias, Jonas. Livro de Amós, capítulo 2, a partir do versículo de número 4 até o verso de número 6. Quem achou, diga amém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. E por isso porei fogo em Judá. Ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Tome assento, adorando a Deus nessa noite. O tema que eu prego: quando Deus não ignora mais o pecado. O livro de Amós traz uma mensagem forte, direta, sem rodeios. Deus levanta um profeta simples para confrontar uma geração que estava literalmente perdida. Deus levanta um profeta para profetizar contra uma geração que estava religiosa por fora, mas corrompida por dentro. Quem foi o profeta Amós? Amós foi um profeta chamado menor, não porque fosse menos importante do que os profetas maiores, mas pela responsabilidade que ele teve de profetizar. Em meio à sua simplicidade, nasceu em uma cidade chamada Tecoa, uma pequena cidade ao sul do Belém. A sua profissão era boiadeiro. Ele não tinha aparência, ele não tinha beleza, ele não tinha formosura. Isso me dá a entender porque Deus não escolhe beleza, Deus não escolhe, Deus capacita aqueles que estão à sua disposição. E Amós é levantado no meio de uma falsa religiosidade, em meio a um povo corrompido. Estava bonito por fora, mas por dentro estavam cheirando mal. Deus, ele não esquece o povo dele. Sempre Deus levantará um para abençoar uma nação. Deus sempre vai levantar alguém para restaurar a sua obra. Jerusalém, nesse período, vivia um tempo de calamidade, aonde as pessoas abandonaram a Cristo, abandonaram a Deus, deixando de fazer as suas responsabilidades no templo. Aparentemente era uma vida regalada com bens materiais, mas a sua vida espiritual estava totalmente no zero. Quando eles profetizam, quando Amós profetiza, está num período em que Israel estava vivendo o reinado do rei Uzias e o rei Jeroboão, cada um de um lado, um no sul e o outro no norte. Sua vida mudou completamente quando ele começou a receber visões de um Deus que tudo pode, de um Deus que tudo vê. Essas revelações mostravam que, apesar da aparente prosperidade e da falsa sensação de segurança espiritual do povo, Israel estava à beira de um juízo. Israel estava à beira de um juízo que viria da parte de Deus.
Estamos em uma santa ceia, lugar de reflexão. Aqui, irmãos, somos todos co-participantes de uma mesa. E nessa mesa, quem está sentado sobre o alto e sublime trono se chama Jesus Cristo. E Ele está vendo a situação em que a igreja está vivendo. Uma igreja apática, doente, uma igreja sem aparência de quem vive, uma igreja que não ora mais, uma igreja que não busca mais, uma igreja que não tem mais aquela aptidão pelas coisas de Deus. Oh, aleluia! Eu falo e digo e repito, o tempo do Senhor está se aproximando. Lá em Mateus capítulo 24, Jesus deixou bem claro: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E é o que está acontecendo no meio da igreja. A empatia dos homens, a empatia do povo de Deus está terrível. Já não se busca mais o Deus que morreu na cruz do Calvário. Eu tenho ensinado aqui de dia, de noite, eu tenho falado no culto de ensino, escola dominical. Já não priorizam mais o sangue daquele que morreu na cruz do Calvário. Eu vou dizer uma coisa: Deus está de olho neste povo, nesta geração que se diz do arrebatamento. Só vai subir quem estiver na direção, só vai subir quem estiver em plena comunhão com Ele. Andará abraçou, lavando cai. Mas eles ficaram em perigo, rejeitaram a lei do Senhor, rejeitaram a palavra do Senhor, não guardaram os seus estatutos. Note o capítulo 2, o verso 4 que lemos: rejeitaram a lei, rejeitaram a palavra, rejeitaram não apenas de deixar ler, mas deixaram de ouvir e decidiu não obedecer à voz de Deus. É pior, irmãos, abandonaram, rejeitaram a palavra, deixaram Deus de lado, se esqueceram das promessas e começaram a desobedecer. Não é falta de senso, não é falta de acesso, é falta de submissão. E é nesta vez que Deus se levanta, quando Ele vê um povo submisso, quando Ele vê um povo que não tem mais o temor dEle. Eu vou dizer uma coisa: a igreja se prepara. O que nós estamos prestes a encarar, quem não tiver firme na presença de Deus, eu não sei, mas não vai suportar. Quem não tiver firme na presença de Deus, Deus não quer crente Nutella, Deus quer crente cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. O povo de Israel estava distante da verdade. Eles tinham a lei, os profetas a revelação, mas acolheram, ou seja, mas escolheram viver segundo os seus próprios desejos. Decidiram viver os seus próprios desejos. O problema não era a ignorância, era a desobediência. Mas não era qualquer desobediência, era a desobediência consciente. Deus vai pegar crente rebelde, crente que faz rebelião, Deus vai pegar. Andarábia sobre. Tiago 1:22, sede praticante da palavra e não somente ouvintes. Ouvir sem praticar é enganar-se a si mesmo. Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído por falta de informação, por falta da leitura da palavra. Não sei, mas de uma coisa, rejeitaram o conhecimento de Deus. Procura os crentes na escola dominical, só vem 2. Procura os crentes nos cultos de ensino, meia dúzia. Vou dizer uma coisa para você: do que alimenta o homem? O pão. Qual que é o pão? O pão que desceu do céu, o pão vivo, a palavra de Deus. Se você não se alimentar, não adianta só vir na ceia, não adianta só se apresentar diante da mesa, aí é fácil. João 12:48, Jesus diz: a palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar.
a própria palavra será critério do juízo. Lá no juízo você vai dar conta das suas palavras. Púlpito não é lugar de desabafo. Lá no juízo vai dar conta das suas palavras. Hoje não é diferente. Pessoas que ouvem a pregação toda semana, mas não muda de vida. Conhecem a verdade, mas continuam nas mesmas práticas. Sabem o que Deus quer, mas acolhem viver do seu próprio jeito. Sabe que precisa mudar, mas não muda. Se tiver alguém aí fora, manda entrar. Pode mandar entrar, quem tiver aí fora, manda entrar. Até a minha esposa, se ela estiver lá fora, manda entrar. Quem tiver lá fora, manda entrar. Aleluia, aleluia. Hoje não é diferente. Conhecem a verdade, mas continuam nas mesmas práticas. Sabem o que Deus quer, mas escolhem viver do seu próprio jeito. Deus vai pegar, Deus vai te pegar. Isso não é fraqueza. Está fraco espiritual. Isso é resistência espiritual. Estamos vivendo dias que as pessoas estão resistindo à palavra de Deus. Estão resistindo para... Não fala comigo, eu vou sair. Não. Deus está falando com a igreja. É tempo de despertar. É tempo de acordar. Essa atitude provoca o juízo de Deus, porque revela um coração endurecido. E Deus é especialista em quebrar coração endurecido, irmã Ed. Hebreus 10, 26 alerta: porque se pecarmos voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor no fogo, que há de devorar os adversários. Deus não cobra de quem nunca ouviu, mas pesa a mão sobre quem conhece a verdade e decide ignorá-la. Estão ignorando a palavra de Deus. Estão rejeitando a palavra de Deus, trocando a palavra de Deus por qualquer coisa. Sabe qual foi o erro do povo? Se enganaram com suas próprias mentiras. Continua o texto. E as suas próprias mentiras os enganaram. Aqui está um dos perigos mais sutis. O povo não foi enganado apenas por forças externas. Eles passaram a acreditar nas próprias mentiras. Tem gente que acredita na própria mentira. Mentiroso. Quem é o pai da mentira? É Satanás. É mentiroso. Aqui está um dos perigos piores que tem acontecido no meio do povo: o auto-engano. Esse é o mais perigoso que existe. O engano do inimigo, porque não é confrontado, é defendido. Israel criou justificativas. Sempre tem uma justificativa. Cadê? Não sei. Está cansado. Não dá. Sempre tem uma justificativa para dar. Mas eu vou dizer uma coisa: os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Eu vou dizer uma coisa: vive de aparência, blá 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 blá, blá. Vive a palavra, pregue a palavra. Nós foi evangelizar, não tinha ninguém conosco, a não ser alguns companheiros que aqui estavam. Fomos na fazenda, só um grupo de irmãos, mas a gente foi, pregamos a palavra e ganhamos uma alma para Jesus. Quantas almas você tem ganho para Jesus? Israel criou justificativas para continuar no erro, enquanto mantinha uma aparência de religioso. Quer pregar, quer cantar,
quer falar bonito, mas não faz a obra de Deus. O coração humano tem capacidade de distorcer a verdade para aliviar as consequências. Mas eu vou dizer, as mãos do Senhor estão estendidas para esta casa. Anabandarabra-sóbia, vai queimar mentira, tipos de mentira espirituais comuns. Deus entende, não tem problema, todo mundo faz. Oh, glória. Depois eu mudo. E a pior de todas, não é tão grave assim. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, o maior enganador pode estar dentro de nós. As pessoas passam a buscar a mensagem que afirmem os seus próprios desejos e não a verdade. Mas eu tenho a verdade para você nesta noite. Aquele que morreu na cruz está no nosso meio. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você pede, que você pensa. Ei, o Senhor Jesus chegou primeiro e está na casa para te dar vitória, para te dar vida, mas vida com abundância. Mas para de criar justificativas. Andarábia, sóbia. Gálatas 6:7. De Deus não se zomba. Nenhuma justificativa anula as suas consequências. Aí eu fico louco. Marquei uma oração 5 horas da manhã. Quem veio? Quem veio? Aí quer desabafar. Provérbios 14:12. Há caminhos que para o homem parecem retos, mas é caminho de morte. Continua andando com ele. Nem tudo que parece estar alinhado com Deus. 1 de João 8. Se dissermos que não temos pecado, é negar o erro, é viver o auto-engano. Eu fico vendo só os barulhinhos. Deus vai pegar você. Candábia, soube, alai. Ei, os olhos do Senhor estão sobre você. Candábia, soube, alai. Já te entreguei na oração. Candábia, soube, alai. Eu não vim porque eu quis, eu vim porque Deus me trouxe. E Deus é o justo juiz. Candábia, soube, alabanda, caia. Oh, Deus não aceita divisões, irmãos. Essa realidade está presente hoje. Pessoas justificando o pecado ao invés de abandoná-lo. Igrejas relativando a verdade para agradar as pessoas. Eu não vim agradar você, não vim para ser seu amigo. Eu vim para pregar a palavra de Deus e vou pregar a palavra de Deus. Teu amigo é Jesus, é Ele quem te perdoa, mas o meu papel é pregar a palavra. Aleluia. Crentes vivendo com uma fé adaptada, moldada pelas suas próprias vontades, não fazem mais a vontade de Deus. Criam uma versão confortável do Evangelho. O resultado disso é o perigo, um afastamento gradual de Deus, mesmo mantendo a aparência espiritual. Só tem aparência, não dá glória a Deus, não dá aleluia. Assim vivia o povo de Israel, mas Deus levantou um Amós para profetizar. Cultos gelados, cultos frios. Aí tem que colocar a culpa em alguém. É culpa do pastor,
Não é culpa minha não, é culpa sua, que não tem responsabilidade de fazer a obra de Deus. É culpa sua, que não vem buscar a presença do Senhor. Não tenho nada a ver com isso. A minha parte eu faço, pregar a palavra de Deus. Agora cabe você, ou não, a ouvi-la e a obedecer. Quando o homem troca a verdade por mentiras, ele não apenas erra, ele perde a sensibilidade espiritual e passa a viver longe de Deus sem perceber. Romanos 1:25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Deixaram a palavra, passaram a mentir, vivendo as suas próprias mentiras, seus próprios desejos. Quando o juízo se torna inevitável, aí Deus olha e diz: porei fogo a Judá. Sabe qual que é a verdade espiritual aqui? Deus é amor, mas também é justo, Walter. Ele não apenas abençoa, ele também julga o pecado. O juízo anunciado por Amós não foi repentino ou injusto, foi um resultado de uma longa sequência de rejeição à voz de Deus. Quantos dias Deus tem falado na casa, mas não ouvimos a voz de Deus. É com temor do Senhor que eu trago esta palavra nesta noite. Antes do juízo, Deus sempre revela paciente, misericordioso, longânimo. Essas qualidades Deus sempre nos mostra, mas essa paciência tem um limite. Diga para esse irmão que está do seu lado: paciência tem limite. Eu falo com um crente que vai ser salvo nesta noite. Crente que vai entrar pelas portas para ser salvo. Deus não aceita menino, Deus não aceita brincadeira. Candábria sóbria. É tempo de nós olhar para a cruz. É tempo de nós andarmos olhando para o céu, porque é Ele que vai nos dar graça para suportar o que está para vir. E repito, o que vai vir. Crente que não está firme na presença de Deus não vai suportar. Mas essa paciência tem um limite enquanto há um endurecimento contínuo. Você está pregando, e o coração do homem vai endurecendo. Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. O juízo de Deus é real e inevitável para quem rejeita a verdade. Romanos 1:18, a ira de Deus se revela. Deus não ignora o pecado, Ele responde a ele. Deus vai responder. Eclesiastes 12:14, Deus há de trazer juízo a toda obra. Nada ficará oculto diante dele. Deus está vendo tudo. Deus enviou profetas repetidas vezes, mas o povo zombou. Até que não houve mais jeito. Deus está falando com essa igreja. Provérbios 29:1. O homem que muitas vezes repreendido endurece, chega ao ponto em que quebra inevitavelmente. Entenda o processo de Deus. Deus sempre avisa, Deus corrige, chama ao arrependimento. Mas quando a rejeição continua, o juízo se torna inevitável. Eu já vou finalizar. Você queria outra palavra, mas a palavra que Deus me deu foi essa tarde. É tempo da igreja voltar. É tempo da igreja voltar a viver o verdadeiro avivamento. É tempo da igreja glorificar, exaltar a esse Deus. Oh glória, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deus avisa, corrige, chama ao arrependimento. Mas quando a rejeição contínua, o juízo se torna inevitável. O maior sinal de perigo não é quando Deus fala, é quando o homem para de ouvir.
O problema não é Deus punir, é quando Ele já avisou muitas vezes e você ignorou. O juízo não é impulsivo, irmãos. É justo, paciente, precedido de oportunidades. Mas quando a graça despreza repetidamente, a justiça entra em ação. É tempo de nós voltar à mesa. É tempo de você fazer uma reflexão. Não toca no corpo do Senhor de qualquer jeito, não. Não é tempo de ser menino na presença de Deus. É tempo de maturidade. Se Jesus voltar hoje, para onde você vai? Não é só durante um sábado por mês. Essa reflexão é todos os dias. Dábia, súbia. Um minuto para você fazer uma reflexão ao Senhor. Andarábia, súbia. Olhe para a cruz. Não olha para mim não. Eu sou falho. Miguel é falho. Somos falhos. Olhe para Jesus. Olhem para Jesus. Olha o que o texto diz. O texto da Santa Ceia. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Está na igreja, está batendo papo, conversando. Vai conversar na sua casa. Vai mexer no seu... Irmãos, tem hora que é um absurdo. Você está... Aí chega na Santa Ceia. Pergunta o que o pastor pregou. Não sei. Estou brincando, Val. O pastor presidente na terça-feira chamou a atenção da igreja. O pastor ensinando e o povo conversando, brincando. Vai brincar na sua casa. Essa é a realidade, aqui é sério, irmãos. A casa do Senhor não é a sua casa. Na sua casa você faz o que você quiser, mas na casa de Deus tem que ter reverência para as coisas de Deus. Aí fica, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, ora por mim. Mas ora, mas faça a sua parte. Não é tempo de brincar. Se coloque de pé, igreja. Não é tempo de brincar. Não é tempo de fazer as coisas de Deus na brincadeira. O Senhor conta conosco nesta obra. Deus está em busca dos verdadeiros, que adoram em espírito, em verdade. Prepara o texto da Santa Ceia, Miguel, para ler. Os oficiais já se preparem para lavar as mãos. Eu vou falar uma coisa aqui para os senhores obreiros. Olha aqui. Púlpito não é lugar de desabafo. Você quer desabafar, desabafa na rua. Procura eu na rua e desabafa. Púlpito não é lugar de desabafo. Aqui é lugar de palavra. Aqui tem lágrimas de homens de Deus que passaram por aqui. Respeitem. Se eu tiver algum problema com alguém, eu chego na pessoa e falo. Púlpito não é lugar de desabafo. Tem muitas pessoas sedentas querendo ouvir a palavra de Deus. Não tem o que falar, não fale. Candarabia, soube, alai. Pode ler, presbítero.